Eu dou uma lida e tal, vou estudando, e aí, quando eu vou escrever alguma coisa para a aula, eu falei para a Helena ontem, eu quase que vou psicografar, assim, sabe? Eu escrevo e depois eu não consigo mais ficar mexendo, porque a minha sensação é que sempre piora se eu mexer no que eu escrevi, né? Então, caso eu dê umas agarradas aqui, vocês não liguem, tá? Tá. E aí, João, bom te ver aqui, hein? Estou Oi, feliz. Natália, tudo bem, querida? Boa tarde a todos os colegas aqui. Legal. Bom te ver. Boa tarde. Nayara também. Vamos lá. Olá, eu vou começar... boa noite a todos. Boa noite. Aqui está de dia ainda, Nayara. Daniela. Pois é, aqui são 10 horas. Mas vou ficar Ai, que um bom, pouco, eu vou ficar. Sim, que eu não lembrava. Não, que eu não conhecesse. É do curso de introdução, é isso? Eu? Não, Ela já você frequenta conhecia. Você tá. conhecia. É porque tem gente que eu não lembro. tá. Como eu ando meio esquecida, estou velha, aí eu tenho que ficar meio, né, assim, eu não lembro. Eu não A vou dizer que eu não sei Daniele quem esteve é, aqui tem que dizer ano que eu não passado lembro. todo, não foi, Daniele? Daniele Eu? Frison. Eu não, a primeira vez que eu estou participando. Sério? Ah, é? Aham. Gente, da onde eu bacana. conheço o seu nome? Você me conhece porque eu sou a sogra da sua prima Núbia. Eu falei com você o ano passado, lembra? Isso, então. Só que os É eventos do ano verdade. passado eu tinha compromisso sempre nos dias e eu não consegui participar. E eu remanejei esses compromissos esse ano para poder participar. Você é Bom te ter mineira? aqui, então. Sou mineira, mas estou morando em Tô Niterói, aqui pertinho da tô Natália. sentindo no ouvido. Sim, isso mesmo. Bacana. Ó, gente, vamos lá. Eu vou começar a falar um pouquinho, começar falando do seminário A Lógica do Fantasma, né? É um seminário de 66, de 1966, que ele ainda não tem uma tradução aqui no Brasil oficial. Então, ele não faz parte da coleção dos seminários do Lacan, que são dirigidos pelo campo freudiano do Brasil. Não foi publicado como os outros, né? E aí é interessante, não menos importante, que a gente tem uma tradução desse seminário feita por colegas do Centro de Estudos Freudianos do Recife, que é essa minha tradução aqui. Eu acho que é a que a maioria das pessoas tem. Eu tenho uma aqui, eu vou ver de onde que é a minha. É sim, é do Deve SEC. ser essa. É do SEC. Mas eu já descobri que há outra. A Eu outra. achei isso muito legal, que eu não A sabia. outra. Achava que só tinha essa. Não, Né? a Então, outra. alguns analistas se juntaram de Recife, né? Dessa escola de Recife, para dar para a gente o privilégio, ai, caramba, de ter esse seminário, né? A partir de uma transferência de trabalho. Eu, a princípio, achava que era uma pessoa só que tinha traduzido, e não é, foram vários analistas, né? Então, achei super interessante, porque eu acho que dá perspectivas diferentes, provavelmente, né? Deve ter sido muito debatido, né? Como falado de cada texto. E a outra tradução que eu achei na internet, eu achei da lição 1, que é a lição que eu indiquei para a gente estudar hoje, que é de Luiz Teles da Silva. É um psicanalista de Porto Alegre. Eu não pesquisei muito sobre ele, não sei se ele é de alguma escola, mas fiz um comparativo das traduções dessa de Recife com a dele e achei a tradução dele bem legal. Ele coloca mais em tópicos, aqueles cortes que a gente vê no seminário, né? Tem a lição e aí tem corte 1, corte 2, corte 3. Ele, pelo visto, tentou trabalhar assim, né? Eu, ao longo desse ano, vou privilegiar essa tradução. Vai virar a minha Bíblia durante o ano, assim espero. E nessa tradução, logo de cara, é colocado que toda a elaboração lacaniana sobre a lógica do fantasma se encontra em Freud.
Adorei isso. A primeira coisa que aparece, eles colocando que há um retorno, como sempre, do Lacan ao Freud, né? E que isso, tudo que está aqui está no Bate-se numa Criança. Uma Criança Espancada, né? Que é um texto acho que é de 1919, fiquei na dúvida quando eu escrevi isso, mas acho que é por aí, quando Freud estava ali construindo a segunda tópica. Então, a partir da formulação lacaniana, né, com esse seminário, o Lacan ele vai tentando mostrar para a gente o caminho de uma estrutura lógica, né, da estrutura do percurso de análise a partir de uma estrutura lógica. Tempos ali lógicos, onde o fantasma, né, essa lógica fantasmática, ela se impõe num determinado momento. Então, o primeiro conceito que o Lacan coloca, né, já na primeira lição e na primeira folha desse seminário, ele vai falar sobre a repetição. Ele se pergunta, o que é repetir? E aí ele próprio responde, né? Não é reencontrar a mesma coisa. E não é repetir indefinidamente. Então, vamos pensar aqui juntos, né? Num percurso de análise, o sujeito se põe a falar e mesmo que ele tente dizer, né, da mesma coisa, ele nunca vai falar igual. Esse é um primeiro ponto que o Lacan está trazendo, né? Um outro ponto é que o Lacan coloca que repetir não é repetir indefinidamente. Ou seja, nesse caminho, nesse percurso, né? Esse percurso que inclui um retorno sempre, que é a própria repetição, traz com ele alguma coisa que se impõe. E aí, o que se impõe, me parece que é uma lógica, né? Se impõe uma lógica ali daquele sujeito. Na clínica, e eu estou sempre tentando articular com a clínica, né? Pensando nos pacientes que já estão comigo há um tempo, né? Eu fiquei imaginando uma espécie assim de linha de tempo ou uma teia lógica. Eu acho que é melhor do que a gente pensar em alguma coisa linear, né? Mas de uma teia lógica de significantes, onde o sujeito ele vai ali fisgando a partir, claro, das intervenções do analista, mas que ele vai pegando, né, ao longo daquele percurso de análise, ele vai percebendo uma teia discursiva. Alguma coisa vai se repetindo. Então, alguma coisa, algo que se repete, que não é igual, né? E a própria tentativa de dizer, né, de alguma coisa já aponta também que tem alguma coisa ali que não é possível exatamente de ser traduzida, né? Não há uma possibilidade de dizer tudo, mas que vai mostrando ali para o sujeito uma espécie de mapa, né, de significantes, aonde o próprio mapa vai sendo criado. Aí eu pensei num caso, né, onde a paciente leva assim, guerra, ela está ali contando a história, né, da relação dela com o outro e tudo mais. E aí ela fala guerra, trégua, paz. Isso vai sendo marcado ali no discurso, né, nessa teia discursiva. Explosão, ira, porrada, defesa. Então, são significantes, palavras que aparentemente não se conectam, mas que ali naquele discurso, onde o analista está marcando para o sujeito, né, o que ele está escutando, isso vai criando uma espécie de código que se combina, né? Alguma coisa vai sendo mapeada, como eu falei. Então, o paciente ele vai entregando o ouro, né? Ele está ali, ele está entregando o ouro. E, ao mesmo tempo que vai se dizendo, né, da relação dele com o outro, levando esses significantes, eu acho que o sujeito pode, a partir, é uma aposta, né? Ele pode começar a se dar conta
né, da posição dele no mundo, né? Então, se ele chega de algum jeito dizendo que que o outro bate nele, né, que o outro o odeia, num determinado momento ele pode se incluir e dizer assim: pô, mas sou eu que dou a cara a tapa sempre, né? Ele começa a duvidar, ele começa a se perceber de um jeito diferente, né? Sou eu que bato. A gente vê muito isso na clínica, né? O sujeito chega falando que é o outro que faz, até um determinado momento que ele fala assim: caraca, mas sou eu que faço isso, né? Esse manejo dos significantes, né? Essa articulação dos significantes, ele vai fazendo uma lógica, né? Vai fazendo o sujeito deduzir uma lógica fantasmática. Então, esse fazer lógica está nessa lição 1. E o Lacan ele vai colocar que, a partir do momento que um sujeito articula os significantes, que ele maneja significantes, né, ele faz uma lógica, e que é aí que há sujeito. Então, no momento onde se faz lógica, há sujeito. Eu pensei assim, gente, a gente fala muito das duas operações lógicas de separação e alienação, né, do sujeito. Então, quando a gente está numa análise, vendo o que é nosso, o que é do outro, né, o que é do outro em nós, de alguma forma a gente está nessa lógica da operação de separação e alienação, né? O Lacan ele vai colocar, e aí eu achei assim, essa frase bem bacana, que o sujeito ele começa por um corte que não é qualquer, mas um corte que faz dele um sujeito dividido entre o desejo e a realidade, né? E aí eu estou introduzindo aqui, falando da repetição, do sujeito, e hoje eu estou tentando trazer um panorama do que a gente vai procurar aí, né, ao longo desse ano. Que eu acho que é o que está nessa lição 1 desse seminário, né? Ele dá uma espécie de panorama do que está por vir ainda. E essa questão da realidade, ela é muito importante para a gente, porque a gente vai tratar aqui, né, de fantasia e de fantasma, então é uma questão que cabe a gente se perguntar, assim como é uma pergunta que se fez ao longo da história da humanidade, que é o que é a realidade. Afinal, o que é isso, né? O que é real? O que é a realidade para a psicanálise? Então, no senso comum, a realidade é o que existe realmente, né? No senso comum, isso faz contraste com o que é imaginário e fictício. Então, a realidade, ela habita o contrário do que é imaginário e fictício. E para a psicanálise, desde Freud, a gente fala em realidade psíquica. E isso não torna essa realidade psíquica menos real, né? A gente sente a realidade como alguma coisa que existe, mas ainda assim tem alguma coisa que é diferente do senso comum, né? Do que é dito por aí. No senso comum, você tem que ver para crer, né? E você vê e aquilo existe. E para a psicanálise, ninguém vê da mesma janela. Então, a realidade psíquica, desde Freud, né, tem a ver com isso, que cada sujeito enxerga o mundo de uma maneira diferente do outro, né? Então, o que é realidade para mim não necessariamente é realidade para Nadir. E a gente escuta isso também, né? Ah, isso não é uma realidade para mim. A gente fala isso para as pessoas, né? Ah, você acha isso? Ah, isso não é uma realidade para mim. Penso de outro jeito, né? A realidade para a psicanálise é fantasística. É o que, de certa forma, aliena o sujeito, né? E o engana.
e é um mal necessário, né? Estar alienado nesse sentido não é ruim, porque é um mal necessário. Cada um precisa enxergar o mundo de uma janela diferente da sua própria realidade, né? E por mais que seja uma realidade, né? Por mais que a realidade aliene e engane o sujeito, a realidade de cada um porta uma fissura que é lógica, né? Que é a própria divisão do sujeito. Então, a gente pode pensar na realidade como uma leitura da experiência do sujeito, né? Do que ele viveu, das coisas que foram nomeadas, e ainda assim, nessa realidade, há uma fissura real. E que isso é o que faz a própria existência, né? E, gente, espera aí que rapidinho. Ai, Jesus. O negócio foi molhando aqui. Então, a realidade ela vai ser sempre a leitura, né? Isso é no 1 a 1 de cada sujeito, de alguma coisa que, na verdade, não tem nome. Gente, eu vou começar a tentar falar do real, tá? Fazer esse contraponto entre real e realidade, né? Então, a realidade é uma leitura de alguma coisa que não tem nome. E aí, para a gente exemplificar, eu pensei assim, numa criança, né? Uma criança nasce, aquele bebezinho fofo, começa a chorar. E ela é atendida por um outro, né? Que vai lá e dá o peito, por exemplo, né? É fome. Geralmente, no início da maternidade, as mães, qualquer choro é peito, né? A criança chorou, a mãe é fome, a fome, a fome. Até aquilo ir se transmutando em outras coisas. E é muito curioso, é como se a necessidade viesse assim avassaladora num primeiro momento, né? A gente supõe que é isso. Mas pode ser, né? Pode-se supor que é um afago, que aquela criança precisa de um cobertorzinho, né? Ou que ela precisa escutar uma musiquinha. Tem mães que botam música já desde a barriga, né? Botam fone na barriga para a criança escutar a música, né? Então, quando uma criança chora e ela é atendida por um outro, né? Que vai dar essas significações, né? Ela está recebendo ali do outro elementos para construir uma realidade. Né? Ela está recebendo subsídios, né, significantes para ela entrar no mundo discursivo, né? Para ela entrar no mundo das letras. E é muito louco pensar que, ao mesmo tempo que ela está ali recebendo do outro, né, uma suposição, ela está recebendo ali, é fome, é frio. Isso é muito alienante, porque a criança ela vai se moldando àquilo, né? Se moldando, se engessando, sei lá qual é o nome, mas ela vai se encaixando, né, naqueles moldes do que o outro diz que é. Né? É fome, é frio, é vontade de ouvir música. Então, ela vai passando por uma espécie de ortopedia, né? E aí eu acho que, nesse sentido, é engessando mesmo, ela vai sendo alienada, né? E isso é o que constrói a realidade. Por isso que é um mal necessário. Então, o que não tem nome, né? Esses indizíveis, né? Eles vão passando por uma certa tradução no campo do outro, né? A realidade ela vai se tecendo, assim, um véu vai sendo feito para aquele sujeito, né? E depois, isso eu acho muito interessante, porque depois é a própria criança, né? Que quando começa a falar, ela vai nomeando coisas. Eu lembrei, estudando,
que há uns, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, eu tive uma amiga que teve filho na adolescência, né, e tal, então a gente ficava muito com o filhinho dela, se encontrava e estava lá o filho dela, o Lucas, que hoje em dia tem, sei lá, 20 e poucos anos. E aí ele falava assim, aitou, aitou, e ela traduzia aquilo como biscoito. Aí ele quer biscoito. Aí eu, mas como é que você sabe que ele quer biscoito? Na época, sabe, isso ficou muito gravado na minha memória. Mas aí, Heitor é biscoito? Ela, Heitor é biscoito, com certeza. Aí dava um biscoito, ele comia, daqui a pouco ele vinha. Heitor. Aí ela dava outro biscoito. Então, o outro nomeia, depois a criança passa a nomear, né? É alguma coisa que vai se tecendo e virando a mesma face ali, né? Enfim. Então, nomear é fazer existir alguma coisa. É passar aquilo que não tinha nome, que não existia, para o campo simbólico e imaginário, né? Então, se por um lado, aí voltando para o percurso de análise, se por um lado, numa análise, o sujeito ele insiste, né, em dizer sobre o seu mal-estar no mundo, né? Por outro, há uma força estranha, né, que é o real, que insiste em não se escrever, que aponta para o impossível, né? Então, o sujeito está ali tentando dizer, né, alguma coisa que insiste, que é o simbólico, né? Insiste em se escrever, e uma outra força, né, que insiste em não se escrever. E aí a gente escuta também isso na clínica, né? O paciente falando assim, eu não sei se eu estou explicando isso direito. Não sei se é essa palavra, né? Não sei se é isso que eu estou... Ele está tentando ali, né, a partir do simbólico, dizer de alguma coisa, tentando nomear, né, o real, né? Tentando dizer, incluir o real de alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, nisso que ele tenta, o real aponta para alguma coisa que é impossível, né? Então, que insiste em não se escrever, né? E aí insiste em não se escrever porque é próprio da estrutura, né? É próprio do sujeito a divisão, ele só é sujeito porque ele é dividido. Então, olha aí o que o Lacan colocou lá no início desse seminário, né? É uma lição grande essa, são assim, sei lá, eu demorei uma semana para ler. É bem grande essa lição 1. Então, ele começa falando da repetição para mostrar, né, que para mostrar isso do real, né? É próprio do real alguma coisa que precisa se repetir para apontar para esse impossível de dizer tudo, né? Por completo, né? E, ao mesmo tempo que é impossível dizer tudo, o real ele se impõe, de alguma forma, a ser lido, né? Insiste. Numa análise, a gente tenta, né, traduzir, né? E aí, uma outra questão, assim, que para mim é muito enigmático falar disso, porque a gente não pode falar falar separadamente de simbólico, real e imaginário. Eu escuto muito isso até dos colegas, né? Quando você fala de real, você já está falando de simbólico e imaginário. Se você já está falando de simbólico, você já está falando do real e do imaginário. Então, são 3 instâncias que elas estão sempre se articulando, né, em movimento, mas estão ali juntas. Isso é uma questão para mim, tá? Então, mas ao mesmo tempo que o real, né, ele tem que estar articulado a essas outras instâncias, eu entendo que ele diz também da pré-história do sujeito. É como se o real ele falasse da pré-palavra, de alguma coisa que é anterior, né? Então, se a gente só pode falar do real, né, depois de inserido simbólico e imaginário, justamente porque alguma coisa só pode existir depois de nomeada.
né? Então, é muito, ao mesmo tempo que é anterior, só pode existir se a gente nomeia. Então, o real insiste em ser nomeado. Eu vi um exemplo que eu achei assim, muito legal, né? Numa sessão de exorcismo, né? Para o sujeito enfrentar aquele demônio, para aquilo ali existir, aquele demônio precisa ser nomeado. Aí sim ele vai enfrentar aquilo ali, né? Então é como se fosse essa lógica, né? Para existir o real, a gente precisa tentar, pelo menos, falar dele, né? Não que a gente vá alcançar o ponto exato, até porque se a gente pensar no nomear como alguma coisa que nunca diz tudo, né? O nome ele não está ali completamente traduzido, mas aponta para esse impossível, né? E aí não pode ser traduzido, mas pode ser deduzido. E aí entra esse seminário da lógica do fantasma, né? A lógica do fantasma tem a ver não com o ponto exato que o sujeito vai chegar da sua divisão, da sua estrutura, mas de alguma coisa que ele vai poder deduzir. A partir de todos os significantes que ele conseguiu mapear, a partir do real que ele conseguiu fazer uma borda, né? Então, acho que é um pouco disso que o Lacan tá tentando trazer a partir desse conceito da repetição, né? Que é um conceito fundamental da psicanálise. Não é fundamental por acaso, né? Mas é porque a repetição é o necessário da estrutura. É a estrutura que não cessa de escrever o real, né? Como impossível. Então, é como se essa repetição, que aponta para esse impossível, ela apontasse sempre para o início de tudo, né? Para a divisão do sujeito. E aí, como se apropriar disso, né, gente? Como fazer disso alguma coisa que tenha vida mesmo, né? Movimento para a vida, né? E aí, eu indiquei de vocês assistirem, não sei se aqui alguém viu o filme Quero Ser John Malkovich. Alguém viu? Há pouco tempo? Não, eu já vi há muito tempo. Então você vai ver de novo, tá, Helena? Esse Tá final de bom. semana, Lição de casa, a pessoa lição de faz. casa, porque eu também não vi esse filme há muito tempo. E O filme é ótimo. quando Esse eu filme é vi, gente, esse maravilhoso. filme, de novo, me veio aquela coisa assim, cara, é o meu filme favorito. É o meu filme favorito. E aí depois a gente esquece, né? Vai vendo outros e tal. E eu achei bacana indicar esse filme. Eu acho que vai ser até alguma coisa que talvez eu faça, já que a gente vai falar de ficção, de fantasia, de fantasma, de repente trazer, indicar filmes, né? Isso é uma coisa que eu quero fazer, inclusive, no grupo, sempre dizer qual a lição do seminário que eu estou trazendo, para quem quiser ler, né? Para a gente debater aqui, que eu quero muito que vocês possam trazer perguntas, né? Que a gente possa estar aqui discutindo esse assunto juntos, até para me dar uma direção para o próximo encontro, né? E aí, esse filme, eu acho que ele é muito especial para a gente falar da lógica do fantasma e fazer esse contraponto de realidade real, né? Porque ele o tempo inteiro aponta para uma irrealidade, né? Para alguma coisa assim surreal em todas as cenas, né? Tem uma cena que é a Cameron Diaz com o marido em casa, que é o Craig, né? E ela cheia de bichos, né? Ela com macaco, aí são vários. Aquilo é tão surreal, porque em nenhum momento no filme se explica por que ela está com aquele monte de bichos ali, mas você assistindo, o que é isso, sabe? O que é isso que aparece ali, né? Então, é um filme que vai mostrando assim, me faz lembrar o texto do Freud, que é
Ai, o que que ele fala das cenas encobridoras? Agora eu não lembro o texto exatamente, gente. Acho que está no Batse até, né? Uma criança. Mas é como se fossem várias cenas sobrepostas, né? Uma a outra, camadas assim identificatórias, mas em todas as cenas tem uma coisa de um umbigo ali do real, né? Que é alguma coisa que não faz sentido nenhum. Igual quando o Craig vai lá no 7º andar, que é um andar que é metade de um andar, né? Isso já não faz sentido nenhum. E ele vai conversar com a secretária e tudo que ele diz, ela entende uma outra coisa. Né? Então ele começa a falar, meu nome é tal, não sei o que lá, e ela responde de uma forma assim, seu nome é, e fala outro nome. Então, eu acho que é um filme que demonstra bem, né, que cada um enxerga da maneira que pode, assim, né? Fora que o personagem principal acha um portal, né? E aí ele entra no corpo do John Malkovich e, no fim das contas, acho que beira o absurdo, né? Que o próprio John Malkovich entra no portal para entrar no próprio corpo, né? Então, fica essa indicação para vocês poderem... É um filme muito assim legal mesmo, divertido de ver, né? A Tereza, você viu há pouco tempo ou não? Tem muito tempo que eu Já vi. tem muito, né? Sim, eu também tinha muito tempo que eu não via. E aí fui assistir, perguntei para um paciente meu, que é cineasta. Falei, me fala um filme aí, ele. Eu quero ser John Malkovich. Aí eu vou ver. Quando eu assisti, meu Deus, esse filme é maravilhoso. Então, Qual oi, Helena. plataforma que ele Eu está acho agora? que tem. Eu acho que vi pelo YouTube, que é um filme Ah, antigo, né? É. Foi Mas fácil de deve ter, achar. talvez, na MUBI. Ou foi Netflix ou foi YouTube. Foi bem, bem tranquilo, né? Tá. E aí mostra bem, né, essas camadas identificatórias, né, os outros que perpassaram ali pelo sujeito, né, trazendo essa presença do real, né? Então, bem, eu vou ouvir vocês agora. Eu não sei se fez algum sentido o que eu trouxe para vocês. Espero que sim. Eu tenho Espero que algumas sim. questões, né, para... Não são, na verdade, não são questões, são considerações sobre o que você trouxe. Legal. Essa primeira aula, esse é um seminário que eu gosto muitíssimo, ele é super importante. Achei Sim. bem interessante você e corajoso, porque é um seminário difícil. Não, estou morrendo Você... de medo. Não, Quando eu não fica morrendo de comecei a medo, ler, eu falei, não. Que meu isso? Deus, o que eu estou Não, não tem fazendo? que ficar morrendo de medo. É um seminário muito interessante. Mas é Sim. difícil, realmente não é fácil. Tem algumas coisas que você colocou que eu acho que são importantes da gente retomar. Eu vou colocar e vou comentar. Primeiro que você colocou assim, quando se consegue fazer lógica, há sujeito. E é interessante Uhum. porque justamente nessa primeira aula, nesse primeiro seminário, ele levanta, né, aquilo que ele vai chamar de lógica a partir do primeiro logro imaginário que se dá na apreensão da imagem do sujeito quando ele se reconhece como eu. Ele vai dizer que o que há de lógico aí, né, é que se eu me tomo pela imagem, que evidentemente é um semblante, eu excluo como um pensamento lógico tudo que não é essa imagem é não eu, né? Então, e esse semblante, como todo semblante, ele é uma, digamos assim, uma realidade forjada, né? Então, o que é realidade para o sujeito é composto, portanto, essa realidade de imaginário e simbólico. Onde está o real? O real está exatamente naquilo que você exclui dessa primeira apreensão lógica do eu, né? Que é a constituição egóica primeira do sujeito. Isso eu acho importante ressaltar.
A outra coisa que você colocou também dessa primeira aula, bom, é tudo da primeira aula, né? Você diz, o sujeito Gente, vai está ter muita dividido... coisa pela frente, hein? Oi? Tem muito pano para manga ainda, Sem dúvidas, tem muita né? coisa assim. A outra coisa que você coloca é o sujeito está dividido entre desejo e realidade. É interessante, porque se a realidade ela é composta de imaginário e simbólico, onde está o desejo? Né? O desejo está do lado do outro. E, no primeiro momento, a única ideia que você pode fazer desse lugar de desejo que está vetado ao sujeito, né, é o desejo do outro. Portanto, o desejo está do lado do outro, nesse primeiro momento. Né? Não quando antecipa a minha aula, não, Tereza. Oi? Não antecipa a minha aula, não. É quarta-feira que vem, eu vou falar disso, mas daqui a pouco Ué. eu entro nisso. Parou de fazer propaganda, hein? A outra coisa, né? Você trouxe que a realidade é leitura do que não tem nome. A realidade é a leitura da experiência do sujeito, o contrário. É uma leitura dos significantes ali que perpassam por ele, né? De alguma coisa que, na verdade, por trás não tem nome. Então, a realidade é simbólica e imaginário, né? Então, se ela é leitura, né, o sujeito lê com os seus significantes. Isso. O que ele lê com os seus significantes é necessariamente uma ficção. Isso. Porque A realidade é uma realidade psíquica. Exatamente. A rigor, os significantes, né, vêm do campo do outro. Portanto, são uma ficção. O sujeito toma para si. Ele lê com os significantes que lhe são ofertados, digamos assim. Né? Isso. E isso que não tem nome é exatamente o que ele não pode nomear, porque é o desejo. Sim. O que não tem nome é o desejo. Né? É alguma coisa que... o sujeito ele é desejo, e obrigatoriamente desejo do outro. É difícil destrinchar isso no primeiro momento, mas quando você avançar nesse seminário, eu acho que as pessoas vão poder entender melhor o que isso quer dizer. Eu trouxe aqui o exemplo da criança, Tereza. Eu acho que você levantou na hora, né? Que a criança chora e a mãe ela vai, de alguma forma, o outro que está ali, ela vai dando elementos, né? Para aquela criança, de alguma forma, se moldar, né? Agora, deixa eu comentar uma coisa que você falou que eu gostei muito, né? Que é o fazer lógica. Quando se faz lógica, há sujeito, né? E aí é muito legal isso, quando se faz lógica a sujeito, porque aquela pessoa, aquele sujeito ali, ele já pode duvidar, né? Ele já pode deduzir, levantar hipóteses. Então, é alguém que não está na certeza. As pessoas mais problemáticas que eu conheço... que ele pode as fazer pessoas essa, mais essa aferição lógica. Isso. As pessoas mais problemáticas que eu conheço são pessoas que falam assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não vou mudar, eu tenho certeza do que eu sou, e isso é uma loucura, né? Isso não é estar fazendo lógica. É muito mais legal você ter como horizonte, talvez, o que você quer ser, né? Talvez isso seja mais interessante, mas não chegar nesse ponto do eu sou isso. Que é pouco, né? Isso. É empobrecido isso, né? E quando você falou do desejo e realidade, o desejo ele tem a ver com a falta, né? Sim. Então é bacana a gente pensar na realidade como alguma coisa que é imaginária e simbólica, e no desejo portando alguma coisa de real. Sim. E aí a minha questão nessa lição foi que, assim, ao longo dos anos que eu estudo o Lacan, eu entendo que a gente não pode falar dessas instâncias de modo separado.
E Sim. nessa lição é como se ele estivesse tentando mostrar que tem alguma coisa que é anterior. Tudo bem, real, simbólico e imaginário se articulam, mas o real está fora, ele é anterior. Ele diz da pré-história do sujeito. E eu nunca tinha porque feito essa leitura. Se você, que é o último ponto que eu queria levantar, é exatamente sobre isso, quando você fala real, simbólico, imaginário, mas eles estão articulados, mas, na verdade, quando você fala real, isso está no RSI, quando você fala real, simbólico, imaginário, cada um desses elos contém os outros dois. No real, você tem o simbólico e o imaginário. No simbólico, você tem o imaginário e o real. E no real, você tem o simbólico e o imaginário. Você tem cada um deles. Entretanto, né, esse é o real possível. Você está falando aqui da nodulação borromiana. Portanto, já numa dialética de sujeito. Tá? Agora, existe o real impossível, que é Isso. Que é o que sustenta que haja nodulação no borromiano. Sustenta o próprio discurso, né? A lógica. Exatamente, exatamente. Então, Mas, é o simbólico que insiste, né, em se escrever, e uma força que eu chamei aqui de força estranha, que é o real, que insiste em não se escrever. Exatamente. Então, isso é o sujeito, né? O Nazar, ele fala Nazar, só essa semana eu entendi isso, que é o sujeito contra ele mesmo. Olha só, tem uma frase nesse seminário, na página 21, que o Lacan diz o seguinte: o que não está ali, né, o significante não o designa, ele o engendra. O que não está ali na origem é o próprio sujeito. Isso. O sujeito é engendrado pelo significante. Isso. Era isso que eu tinha para falar. Contribuir. Obrigada. Agora eu não vi a ordem, se é o João, se é a Helena ou se é a Nadir. Quem viu? Eu acho Nadir, Helena, João. Fala, Nadir. Não, então, é que você estava falando, eu estou lendo o seminário 7, estou bem nas primeiras lições, e o Lacan fala bastante da questão do princípio da realidade, e ele faz um suspense danado, né? Ele fala essa realidade, não é essa realidade do dia a dia, blá, 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 mas ele fica fazendo aquele suspense até que ele fala, finalmente, a realidade, ele fala, essa realidade é a fantasia, né? Ele fala, isto é, eu estou me referindo à fantasia. Daí eu pensei também no esquema R, né? O R é aquele que tem a realidade, que tem o imaginário, o simbólico e a realidade no meio, e essa realidade cobrindo o real. Eu acho que esse esquema R é bem legal para visualizar isso tudo que você falou, que é o campo da fantasia, essa realidade. E ela vem para... Eu anotei aqui, ela barra o objeto A, que eu acho que tem a ver isso que a Teresa falou agora, que é a questão que o que não tem nome é o desejo. Não sei se tem a ver com isso. Eu falei, barra que essa realidade, essa fantasia, ela tem uma função, vamos dizer assim, de barrar o objeto A. Então, é como se ela fizesse uma coisa... eu anotei aqui isso, não me lembro de onde eu tirei isso, mas é uma questão, eu acho que é porque esse campo da fantasia, essa realidade, ela cria uma certa distância com relação ao desejo. Estou errada, Teresa? Nadir. Como é que é? Eu não prestei atenção. A fantasia. Nadir, mas deixa eu falar, gente. Em relação à realidade e o desejo, é isso? eu estou falando assim, que a realidade, essa realidade que recobre o real, que tem assim esse que está no campo da fantasia, que a fantasia que tem a ver com essa realidade que recobre o real. Sim. Nadir, deixa eu falar, gente. Deixa eu falar, por favor. Nadir, a realidade é a fantasia, né? Que eu acho que dá para a gente falar que é a mesma coisa. Sim. É o que vai fazer um véu no real, mas isso não deixa o real de fora, né? Porque há uma fenda ali. Se a gente pensar numa máscara, por exemplo, é como se fosse a realidade fosse uma máscara. Então, há alguma coisa que está encoberta, mas tem uma divisão ali. Sim, então, quando você mostrou os olhos. Isso. É o olhar.
Exatamente, é olhar, Olhar e né? voz. Por onde é uma das faces do real, né? A Sim. gente vê a castração a partir do olhar, no olhar do outro, né? Tá? É porque isso Agora, a gente vai falar muito disso esse ano inteiro, porque existem N formas, né? O que eu amo no Lacan é justamente esse ponto de indizível, porque ele vai ali tentando cercar, né? Ele vai fazendo borda, e isso que é muito legal. Então, por isso que eu acho que Não vai ser queira legal a indicação de responder filme, rapidamente, é isso. né? Agora, vamos lá, Helena ou João? Helena. Fala, Eu. Helena. Só assim, até uma curiosidade a respeito disso que vocês falaram da máscara, né? Uma vez no carnaval em Ouro Preto, o meu marido botou uma camiseta, eu estou com a macaca apontando para mim, eu com uma máscara de macaca. E uma criança veio e me perguntou assim: você é macaca mesmo? Eu falei: sou. Quer dizer, é isso mesmo, né? Ali, na realidade, no olhar de uma criança, todos os adultos sabiam que eu não era uma macaca. Eu era uma macaca, né? Sim. E muito interessante. Outra coisa que eu estou preparando a minha aula da semana que vem, não é um anúncio, é só uma propaganda, e não sei se você sabe a diferença entre publicidade e propaganda. Então, assim, foi muito bacana que, pelo menos eu demorei muito a conseguir fazer links entre os seminários todos, né? Pelo menos minimamente, conseguir linkar uma coisa com a outra. E você começa hoje exatamente do ponto que eu vou começar a semana que vem, mas para falar de outra coisa, né? Que é essa estruturação, a mãe que vem dando os nomes, mas é a marca minêmica da satisfação, e que é essa marca que vai levar ao sintoma, à repetição e ao desejo. Então, só isso que eu achei muito legal. Então, semana que vem, às 17 horas, por este mesmo canal. Espero E você. qual a diferença? Fiquei curiosa. Qual a diferença? Porque a diferença, na verdade, é o encaminhamento desse mesmo fato para uma outra condição do psiquismo que desemboca em outra coisa, mas começa do mesmo ponto, como várias outras Qual a coisas. diferença entre publicidade e... A publicidade é o conjunto por exemplo, você vai bolar uma campanha publicitária. Então, é um conjunto de ações nas quais estão inclusas, entre outras coisas, a propaganda. Olha que legal ver o que bacana. um diz, não é exatamente o que o outro escuta, né? Então a Pois gente ela me pode perguntou. ter. Não, mas olha que legal isso, né? Porque tem a Pois ver com isso que eu ela me estava perguntou, eu trazendo, respondi né? outra coisa. Acho que é o Lacan que tem aquela frase, né? Você pode até saber o que você disse, mas nunca o que o outro escutou, né? Exato. E uma outra coisa que eu li essa semana, acho que do Mustafa, ele dizendo assim que você não tem que nunca estar interessado em quem aquele sujeito é, mas interessado no que ele tem a dizer, né? Isso é muito mais interessante, né? Porque se o você sujeito nem ele sabe. nem ele sabe, né? Exatamente. Fala, João. Essa história da Helena da macaca foi bem interessante. Eu me lembrei de uma passagem do Guimarães Rosa, não me lembro o nome dessa obra, Tutameia, alguma coisa assim. Ele conta vários xistes lá, mas de um que uma criança procura estar numa festa, alguma coisa assim, e vai até um policial chorando e falou assim: senhor, por favor, o senhor viu aí um pai e uma mãe que perderam um filho igualzinho a mim? Essa história de bordejar, né? Essa história da imaginação infantil dando um contorno, né? Essas questões que a gente entende aí como pretensões do imaginário. Mas o que eu queria comentar, Natália, é o seguinte: algo que você comentou me levou para um outro lugar, pensando na questão dos tempos, né? Tão importantes para a clínica, o quanto é difícil uma matéria tão simples como o tempo lógico, quando a gente está, por exemplo, num trabalho de supervisão. Então, algumas semanas atrás, um supervisionando meu, tentando elucidar o grafo do seminário 5, e eu percebi um erro muito comum. Só que a gente começa a perceber assim, quanto mais distantes, melhor o nosso grau de percepção, né? Quanto mais distantes do encontro original. Que era o seguinte:
a dificuldade que tinha de entender que entre o primeiro e o segundo patamar, né, não existe uma espécie de avanço. Não é que estamos avançando, então saímos do primeiro patamar do imaginário para chegar na questão do desejo, no segundo patamar. E eu fiquei pensando em algo que você comentou bem no início, me evocou isso. Eu falei, como é difícil, às vezes, você trabalhar em clínica, em supervisão, por exemplo, com uma ideia simples, com uma fantasia, com uma articuladora entre o sintoma e o afeto, quando a pessoa não consegue se aperceber da questão do tempo para fora do imaginário, né? Não consegue pensar no tempo lógico que Lacan sustenta, obviamente, como todo mundo sabe, aqui, pela questão dos 3 tempos do Édipo. Né? Então, eu fiquei pensando como na clínica é importante a gente retomar certos pontos. Né? A gente estava conversando essa semana, eu e vocês, sobre a questão do fantasma, né? de temas que a gente está se propondo em um ao outro. E eu fiquei pensando como isso é elementar e, ao mesmo tempo, representa um grau enorme de dificuldade por essa tradição da cronologia. Né? Mesmo entre nós aqui, a gente, às vezes, muitas vezes, cai nesse problema, cai nessa dificuldade. Né? Não sei, eu queria mais colocar isso aí, não é nenhuma pergunta, não. Eu queria mais propor isso como Você um ponto de reflexão. falando, eu fiquei pensando nas operações lógicas de separação e alienação, né? Que, de fato, não tem nada a ver com o sujeito ele está separado, então ele está melhor, está alienado, ele está pior, mas de que isso é estrutural. Né? Horas está mais distante ali e horas não, horas está mais colado. Então, mas eu acho que o que vai importar é o sujeito conseguir entender a sua própria lógica, né? Porque para você, de fato, avançar, eu acho que é isso, você precisa saber do seu funcionamento, né? Precisa entender essa estrutura. Talvez até para os supervisionandos, né? Entender como essa estrutura funciona, uma estrutura lógica, né? Poder se perguntar assim, gente, eu me pergunto muito isso dos pacientes, qual a lógica desse sujeito, que isso não faz sentido nenhum para mim, né? Aquilo para mim não faz, Talvez porque a mas gente para fixe aquele muito na questão sujeito imaginária, né? faz. Talvez porque a gente fixe muito na questão imaginária, tentar traduzir de imaginário para imaginário, procurar uma espécie É. de forma de interlocução ali que é absolutamente inviável na clínica, né? A clínica Sim. psicanalítica. Aí vem a frase do Mustafa, né? Nunca se ater ao que você supõe que aquele sujeito é, né? Mas o que ele está dizendo? Exatamente. Pode ser marcado ali naquela teia discursiva, né? E o que ele vai se deixar marcar também, né? Vai falar assim, pô, é o que eu trouxe da paciente, né? Você vai ouvindo cada sujeito ali, você vai vendo que tem palavras que é daquela pessoa. É impressionante. Guerra, paz, atrito, explosão. O outro paciente não traz essa trama. É aquele paciente ali que traz, né? Então, ele poder perceber isso para se questionar da sua posição no mundo, isso é um avanço já, né? Poder se perguntar, mas quem sou eu, afinal? O que o outro quer de mim, né? Tem mais alguém na fila? Acho que não, Nazar. Quando você estava falando a questão do desejo, Teresa apontou que um desejo não... Porque no seminário 11, Lacan vai bater muito nisso, né? De que um desejo, ele diz, quando ele vai trabalhar o desejo do pecado original, do Freud, que ele faz uma aproximação do Sócrates e vai avançar um pouco mais sobre o desejo do analista como um desejo objetivável, né? Não é mais um desejo traduzido em demandas. Isso ele fala na ética. Não é mais traduzido em significantes, etc. Mas ali no 11 ele vai dizer um desejo, isso é frase textual, um desejo nós não o nomeamos, nós o cercamos. Isso.
E Jorge, né? Jorge, você é paulista, Jorge? João, João, você é paulista? Que tem um Pois é, sotaque tudo bem. Eu sou do interior de São Paulo, sim. de onde? De Presidente Prudente. Mas eu moro em São Paulo. Eu moro sou na de capital. São José do Rio Preto. Conheço Olha mais, só. minha família mora lá, no Jardim Conheço Alto do Rio muito. Preto. Bom, então você traz a questão do grafo, né? Esse grafo é uma estrutura, né? Ele foi trabalhando, foi avançando, passo a passo, trabalhando, inclusive, como um SESI, né? Da enunciação do enunciados, dos enunciados para a enunciação. E aí tem entre enunciação, lá em cima, onde ele vai colocar o S barrado punção de D, que é o lugar da punção, o lugar do passador, do dispositivo do passe, que vai para o S barrado punção S de A barrado, que é o AE, né, o analista da escola, e embaixo o Szinho, o A não barrado, que é o lugar da garantia. Mas entre a enunciação e enunciado, aí está a estrutura do desejo, que quem avança muito nos estudos sobre o desejo do analista chega a esse ponto. Entre o patamar da enunciação e do enunciado, você tem a linha do desejo, a estrutura do desejo. E você, olhando à esquerda, você tem a fórmula da fantasia, que a Natália está trabalhando. a imagem saiu. Isso. Ah, está aqui. A gente Eu vai até falar mandei muito aí dessa a fórmula da imagem. fantasia. Eu mandei aí o gráfico para o Alexandre, não sei se ele passou, se ele está conseguindo passar para todo mundo, mas há uma visada em termos de estrutura. Até as nominações em termos de escola que segue ensino Lacan, passa por esse. Se não passar por esse grafo do desejo, fica muito difícil, porque Lacan cria essas nominações, uma como o desejo da instituição e o outro o desejo do sujeito, que isso vai ter que criar um conflito entre um e outro. Mas é isso, entre enunciação e enunciado, entre enunciado e cena, há o desejo, a linha do desejo e da fantasia. É interessante isso. Vamos lá, desculpe. Gente, já são 6h05. Espero vocês daqui a um mês. Já gravei a cara de todo mundo. Quem faltar está ferrado. Você tem um texto que você pode... porque tem a teoria em Lacan, mas Lacan ele dava os seminários, e o pessoal que era analisando os de Lacan tinha a outra quarta-feira que ele tinha as reuniões internas. As reuniões internas, tal como Freud teve. E Lacan começou com reuniões internas, onde o Julian disse que a grande invenção de Lacan não foi o objeto pequeno A, foi um dia, uma noite, nessas reuniões, que ele criou o pai real, simbólico e imaginário. Essa é a grande criação do Lacan. Bom, mas ali, nessas reuniões, eles trabalhavam a questão da clínica, fora a sessão clínica que eles tinham. Sim. O que eu quero dizer? Todos nós temos um livrinho que foi editado pelo Jorge Zahar, que chama Umbigo do Sonho. Ai, maravilhoso esse livro. Nesse livro tem um dos textos dela, da Bataille, né? Laurence Bataille. Laurence Bataille. Eu tenho que aprender bem francês. Ela vai trabalhar a questão da fantasia e do bate numa criança. É interessantíssimo a parte. Ela pega um caso clínico, viu, Natália? A partir de um caso clínico. Está na hora da aula. Vou olhar. Gente, muito obrigada, tá? Beijo. Feliz. Muito bom, Natália. Está todo mundo Obrigada. registrado aqui, hein? Foi ótimo, Natália. Beijo, Natália, muito bom. Tchau, gente. Agora, Felipe, a gente fica aqui.
A gente fica aqui. Não, vai Não, para eu vou outro. Felipe, encerrar. é Outro fechado. link, Porque é fechado, eu vou encerrar. Aí Ah, volta com entendi. o Nazar às 7h30, né? Isso. Isso. Tá bom.